ônibus, vai carregar 30, 40 pessoas ali dentro, que ele tem o mesmo nível de estresse, o mesmo nível de responsabilidade que eu vou pegar meu carro para passear de tarde, num fim de tarde. Então, é completamente diferente. Então, essa flexibilização da validade da carteira de motorista para esses profissionais, eu discordo que tenha que ser 10 anos, como foi aprovado na votação. Certo. E ainda vai para o Senado, né? E aí o que é que a gente espera do Senado? Acha que passa, não passa? Vamos torcer para quê? Vamos torcer para passar, a gente tem um tempo ainda aí para correr atrás, né, de apoio, que algumas coisas ainda podem ser mudadas lá no Senado antes de ir para a mesa do presidente para que ele dê o aval dele. Ok, ok. Então vamos lá, né? Vamos aguardar o Senado, né? Daqui a, eu acho que é 15 dias, né? Ele tem para Vamos implementar. ver, a gente não sabe, né? A previsão pode ser essa, mas pode acontecer como aconteceu com a votação do PL na Câmara dos Deputados, que ficou de uma semana para outra, atrasou 3 semanas, né? Então, vamos esperar. Então, Então por vamos lá, né? favor, Certo. doutor Eduardo, apresente-se para a nossa plateia e vamos começar o nosso assunto tão interessante que as pessoas não têm ideia do quanto mexer no telefone rapidinho, vou só olhar uma mensagem, atender o telefone, o quanto isso é É prejudicial. verdade. Então, assim, meu nome é Eduardo Araújo, né? Eu sou psicólogo clínico de formação, com pós-graduação em psicologia do trânsito, né? E atuo na área clínica, também no NASF. Sou professor universitário, né? E trabalho no NASF na parte social, né? E aí tô também na área de psicologia do trânsito. Naturalmente, eu sou bem recente, eu tenho uns 2 anos, sou na área de psicologia do trânsito, e tenho um projeto na minha mente de trabalhar a questão de traumas com acidente de trânsito, né? Tem que dar uma ênfase nesse sentido aí. Adoro muito a parte de perícia também, eu gosto muito de perícia, né? Eu também eu sou bacharel em Direito, né? Sou pós-graduado em História do Brasil também. Na realidade, eu trabalhei um pouco, eu diria assim, um pouco eclético. Na minha formação, eu terminei psicologia clínica, eu tenho licenciatura plena, porque na minha época lá na faculdade, a gente tinha a opção de começar, terminar a parte clínica e começar a licenciatura, ou pagar as cadeiras de licenciatura, né? Então, eu paguei. Então, na realidade, eu tenho psicologia clínica e licenciatura plena. E aí fiz uma especialização em psicologia hospitalar, aí eu fui trabalhar na área escolar, na área prisional, tem um consultório, né? E a parte do NASF. E aí essa parte de trânsito que eu gosto muito, gosto da parte de perícia também, eu sou um pouco assim apaixonado por perícia, eu gosto muito, e eu tenho uma pretensão de fazer o mestrado em perícia, né? Ah, E aí legal. é isso. E é isso. Tá certo. Eduardo, você pode falar para a gente um pouquinho? Assim, eu sou médica, atendo na clínica, tenho um psicólogo de trânsito na minha clínica, mas a gente não tem tanto contato assim. A gente tem contato quando eu detecto alguma coisa estranha, diferente no meu exame médico. Aí eu chego até a psicóloga da minha clínica e digo para ela: olha, eu vi isso do exame. Então, presta mais atenção nisso daqui, me dá um retorno para a gente juntas poder sentar e definir se esse candidato pode ou não continuar o processo, se ele precisa de uma outra avaliação. E ela também tem essa liberdade de chegar em mim e dizer: olha, esse candidato aqui que eu examinei, achei estranho, vê isso aqui para mim também, por favor. Então, como é que você... Fala um pouquinho mais para a gente, até para mim, ter um pouco, para que eu possa ter um pouquinho mais de conhecimento dessa área do trabalho da psicologia de trânsito. Como que é isso? Aí no Amazônia, assim, a gente tem essa opção também de trabalhar com o médico, né? Assim, no mesmo local, eu digo cada um com sua sala. Sim. Mas aqui, no geral aqui, o psicólogo ele tem a sua sala e o médico tem a dele. Significa dizer, vamos dizer que eu tenho uma sala
em um determinado bairro e o médico em outro. Eu acho que seria até mais conveniente se tivesse os dois no mesmo lugar. Eu acho que seria legal. Então é Ah, assim, a pessoa que vai emitir a carteira, é o CNH, né? Carteira de motorista, nacional de CNH, habilitação. Uhum. é. O que é que ele tem que fazer? Ou no caso dele, a primeira carteira, a primeira CNH, ou de renovar ou classificar. Ele vai ter que passar por uma avaliação psicológica, né? Então, nessa avaliação Uhum. psicológica, naturalmente, ele vai ao órgão competente, que no caso aqui é o Detran, ele paga as taxas, e aí aqui pelo sistema, ele vai direcionar aquela pessoa para um profissional, no caso, o psicólogo, certo? O psicólogo. Então, é o sistema que direciona. Então, vamos dizer, ele caiu em determinado psicólogo, então o processo de avaliação é o seguinte, tá tendo uma zoada aí, tu tá percebendo? Não. Eu tô percebendo aqui uma zoada. E aí, o que é que acontece? Ele passa por uma entrevista, e nessa entrevista, o psicólogo vai verificar a identificação, filiação, né, os nomes, aptidões, questões sociais, né, doenças, escolaridade. Pode também, nessa entrevista, fazer uma anamnésia. Então, tanto ele pode fazer uma entrevista direcionada como uma anamnésia, certo? E aí, ele tem, depois que ele passar por tudo isso, ele tem um processo de avaliação, que no caso são os testes. E no caso dos testes, o psicólogo tem autonomia de fazer a escolha do seu teste que vai aplicar. Apesar que o órgão que credenciado, no caso aqui o Detran, ele direciona alguns testes. E esses testes, ele tem que estar, na realidade, aprovado pelo Conselho Federal de Psicologia. Uhum. Existe lá o SATPC, que é um órgão responsável por um colegiado que avalia todos os testes. Nesses testes, ele coloca os testes favorável e desfavoráveis. Então, o psicólogo ele só pode utilizar os testes que estão favoráveis, ou seja, que foi aprovado pelo Conselho Federal de Psicologia. Certo. Caso esse profissional se utilize de um teste que não esteja autorizado, ele pode sofrer uma sanção administrativa, certo? Uhum. Esses testes, geralmente, quais são os testes? Você tem um teste de inteligência não verbal, um teste de atenção, que a atenção é difusa, concentrada, distribuída, um teste de inteligência, um teste de personalidade, que aí você vai ver as características de personalidade de cada motorista ou de cada condutor. E vai ver também a questão do aspecto de alguns traços, alguns sinais psicopatológicos. Então, se aquele condutor, aquele candidato lá, tiver algum traço, alguns sinais, o psicólogo tem como avaliar tudo isso. E ainda, com a nova resolução, a nova resolução 9 de 2018, que é uma resolução do Conselho Federal de Psicologia, Uhum. que ele fala da questão de avaliação psicológica, a gente hoje ainda pode fazer uma dinâmica de grupo. Se você tiver candidato com uma certa quantidade que der para fazer a dinâmica de grupo, você pode fazer a dinâmica de grupo. E aí, depois de tudo isso, todo esse processo, o psicólogo vai avaliar as características, todos os aspectos, a questão também pesquisa a questão de infrações, né? Se tem alguma dependência ou não tem. Enfim, aí ele vai dar um parecer psicológico. Outrora, na resolução anterior, a gente dava um relatório, era um relatório. Então, nessa modificação aí da resolução 9, hoje a gente dá um parecer psicológico, que é um pouco até questionado. E aí, nesse parecer psicológico, o profissional de psicologia, no caso, o psicólogo perito, especialista em
psicologia do trânsito, ele tem 2 dias para dar esse resultado. Certo. Para dar o resultado. E aí, nesse resultado, naturalmente, o psicólogo também tem a obrigação de informar para o candidato que ele tem o direito da entrevista devolutiva. Então, caso essa pessoa ele foi considerado, mas rapaz, meu telefone aqui está com chiado, eu não sei o que é. Ele foi considerado, vamos dizer, inapto temporário. Então, o psicólogo chama, ou até mesmo apto, chama e vai explicar a ele como foi a questão dos procedimentos e ele passou as características porque ele passou. Tá entendendo? Então, no geral, vamos dizer, 98% das pessoas, eles não retornam para ter essa entrevista devolutiva. Mas é um direito dele também. E nesse caso, vamos dizer que o candidato, ele não conseguiu, ele foi inapto ou inapto temporário. Ele tem um direito do contraditório da ampla defesa de recorrer ao órgão colegiado, que no caso é a junta. Tem 30 dias, certo? Ele tem que recorrer. No resultado, o resultado pode ser apto quando o candidato preenche todos os requisitos, que ele tem as condições necessárias, objetivas, de conduzir um veículo ou mesmo uma moto, né? Automotores. Inapto temporário. O inapto temporário é quando você observa alguma dificuldade daquele candidato e que você, naquele momento, ele não tinha condições, mas você faz alguma exigência, ou mesmo, vamos dizer que ele estava num período de depressão, e você percebe que ele ainda não está em condições de conduzir veículo. Então, aquele psicólogo, perito, ele coloca ele como inapto temporário e vai dar o tempo é da autonomia desse profissional e vai para o renasce dele, vai ficar nessa observação. Então, vamos dizer que esse profissional deu um período para ele retornar, e quando ele retorna para esse mesmo profissional psicólogo, perito, certo. E aí vai reavaliar essa pessoa. Então, nesse caso aí... Isso tem prazo fixo? Não, aí vai ficar a critério do profissional. Ele, vamos dizer, tem até 5 anos, mas ele pode dar 12 meses, pode dar 3 anos, 2 anos, 6 meses, vai depender de cada caso. Então, ele vai avaliar tudo, ele avalia tudo isso e vai colocar inapto temporário. Entendi. Por uma questão que lá na frente ele pode melhorar, pode surgir. Uma questão psicológica, emocional, e ele voltar, ou ele até sugerir uma psicoterapia, ou um tratamento, ou uma terapia medicamentosa, e depois vai reavaliar. Então, seria basicamente esses aspectos aí que a gente faz. Okay. Na questão do parecer psicológico, ou num relatório, que até muitos profissionais ainda fazem, o relatório e anexo o parecer, que o relatório é um documento mais completo, o psicólogo perito, ele tem que se nortear pela resolução, no caso, 425 de 2012, que é do COTRAN, né? COTRAN, sim. Pela resolução 9 do Conselho Federal de Psicologia, que fala na questão de avaliação psicológica, né? E uma outra resolução, que é a resolução 6, que fala da questão dos documentos que é emitido, que é elaborado pelo psicólogo perito. E, no caso, uma declaração, um atestado, um relatório, um parecer, que tem todo um critério técnico e tem que ter uma fundamentação. Nesse caso, o psicólogo perito, ele pode se valer, no caso das fundamentações, que eu diria primária, né? Que é no caso das fundamentações da resolução do conselho e tudo, e outras fundamentações que pode ser não psicológica, mas que tenha um teor científico.
Você, por exemplo, você pode se resguardar de um inventário na área de psiquiatria ou na área médica. Agora, que aquele documento tenha respaldo científico. Tá Certo. entendendo? Uhum. E você tenha conhecimento. Então, você pode utilizar como um auxílio. Como um auxílio. Então, basicamente, seria esse processo de avaliação. Então, você percebe que num processo avaliativo psicológico, não se trata só da questão dos testes, porque outrora, né, as pessoas mencionavam muito a questão da avaliação psicológica, que hoje não se utiliza mais, como psicotécnico, né? Psicotécnico, eu lembro. Porque dava ênfase só na questão dos testes. Mas não é só o teste, vai todo o outro processo. Na questão da entrevista individual, da anamnésia, da dinâmica de grupo, né? De outras pesquisas e outros recursos subsidiados. Então, Entendi. seria basicamente isso, entendeu? A questão Então, é uma da avaliação bem avaliação. ampla, né? Que você É, pode lançar mão de vários instrumentos diferentes para chegar numa decisão se essa pessoa está ou não apta para dirigir naquele momento, né? Bem é verdade. interessante. Então, vamos falar um pouquinho do celular. Como é que o celular, Muito bem. como que ele interfere aí nessa questão de dirigir? A gente sabe que 2 segundos que a gente tira os olhos da via, um acidente pode acontecer. Pode acontecer, verdade. Então, veja bem, é importante falarmos da questão do celular e trazer um pouco da história. Trazer um pouco da história. Por exemplo, nos anos 90, o celular entra em cena, né? E aí as pessoas começam a adquirir o celular. Nos anos 2000, ele começa a ter uma demanda muito grande. A procura do celular foi um espetáculo. E aí o pum. E aí o que é que acontece? A Fundação Joaquim, a Fundação Getúlio Vargas fez uma pesquisa e verificou que para cada pessoa do planeta existe um celular. Então você Uau. veja a demanda do celular como é grande. Então, para cada pessoa ele tem um celular do planeta, né? As pessoas que habitam o planeta têm um celular. E aí, esse celular traz uma série de recursos, né? Hoje você tem um celular que tem tudo que você possa imaginar. Tudo que você Exatamente. possa imaginar. E aí, o que é que acontece? Além da questão de você, muitas vezes, criar uma dependência do celular, uma dependência, para você ter uma visão desse aspecto, só basta você ir na casa da sua irmã, da sua mãe, e você vai ver todo mundo com o celular online lá. Todo Todo mundo mundo está com o ligado o tempo celular. inteiro. Todo mundo Verdade. ligado. Imagine isso a pessoa dirigir no celular com a pessoa que tem um hábito. Então, para você ter uma ideia, pesquisa feita pela Associação Brasileira de Medicina de Tráfico, em 2019, ele trouxe o seguinte: quem morre, morre. Por dia, 150 pessoas vítimas de acidente, condutores que manuseiam o celular. Então, significa dizer que nós temos, por ano, 54 mil pessoas que morrem vítima de manusear o telefone ao conduzir um veículo. E aí você vê, naturalmente aqui a discussão nossa é relacionado à direção, mas você percebe que os motoqueiros também utilizam, né? Os Sim, pedestres muitos. também utilizam, que o acidente também é muito grande em relação a tudo isso. Então, para você ter uma ideia, João, significa dizer que hoje, a probabilidade de você usar um celular conduzindo um veículo é de 400% de chance de um acidente ao você utilizar um celular. E quando você ainda vai escrever, pior ainda, ficou mais complicado ainda.
Então, para você ter uma ideia, a Associação Brasileira de Medicina de Tráfico, Abramet. Abramet, ela diz o seguinte, que hoje o celular, o acidente de veículo, é a segunda causa, era a terceira, passou para a segunda. Na pesquisa que eles fizeram lá, ele menciona a terceira, mas hoje é a segunda causa de acidente no Brasil em razão de celular, só perdendo para excesso de velocidade. Então, depois de excesso de velocidade, a segunda causa é o manuseio do celular. E aí você pode até perguntar, mas é só manusear o celular? Então, não. Você pegar no celular, você vai gastar em torno de 4 a 5 segundos. Então, em 2 segundos, para você ter uma ideia, em 2 segundos, você anda mais ou menos 34 quilômetros a cega. A cega. 34 quilômetros a cega. Então, quando você pega um celular, você percebe, e quando você vai olhar, geralmente você perde o reflexo, perde a concentração, perde a atenção, e aí fica complicado. Então, essa situação do celular hoje no Brasil é complicado. Então, hoje você sabe que manusear o celular é uma infração gravíssima. Sim. 7 pontos na carteira, Sim. mais uma multa de 293,47, salvo engano. Não é isso? É. Então, mas não é só manusear o celular. Muitas pessoas pensam que é só manusear o celular. Se você, por exemplo, tiver no sinal parado e manusear o celular, isso é motivo para uma multa. Sim. Se você colocar o fone de ouvido e estiver dirigindo, isso é motivo de multa. Perfeito. Um outro aspecto interessante é que os fabricantes, né, criaram aí o carro com o Viva Voz, né? Sim. E aí, hoje na pesquisa também, que a gente traz, a questão da resenha, eles mostram, os pesquisadores, que o Viva Voz também atrapalha na condução do veículo. Então, é um outro aspecto que também ocasiona vários acidentes. Então, tem esse aspecto também do viva voz que as pessoas não pensam que vai ficar livre, não. Que pode acontecer de você criar um problema mais complicado. Isso é porque acaba atrapalhando, né? A atenção dividida, a gente consegue ter essa atenção dividida quando a gente faz atividades que não exijam tanto do nosso cérebro, que não exijam tanto da nossa atenção. Agora, quando são duas coisas importantes feitas ao mesmo tempo, você não consegue fazer nenhuma nem outra completamente. Então, as duas saem perdendo. Então, nesse caso, não consegue nem dirigir direito e nem dar atenção suficiente à chamada de telefone, enfim. E aí você percebe que muitos motoristas, né, eles pensam que, assim, que tem uma prática muito grande e aí ele tem essa parte de negligência, né, nesse sentido, né, de achar que tem muita habilidade e vai mexer no celular. Hoje você vê motorista de ônibus, motoristas profissionais, carreta, tudo, motoqueiro, tudo manuseando o celular, teclando, escrevendo no celular e ocasionando uma série de acidentes. É verdade. É a famosa confiança, né? Eu já dirijo há 20 anos, eu sei como funciona, não vai acontecer nada. E aí acontece. Exatamente, aí acontece. E acontece muitas vezes fatais, né? O acidente fatal. E aí você fica numa situação complicada. E como bem você falou, né? A questão Da atenção. de conduzir um veículo, né, da atenção concentrada, dividida, distribuída, né? Para hoje você conduzir um veículo necessita de uma série de aspectos psicológicos e cognitivos, né? Então você tem que ter muita atenção, que é essa atenção concentrada, dividida, distribuída. Você tem que ter muita memória, né? Percepção, reflexo, né? Nesse sentido, né? Raciocínio
rápido, Sim. raciocínio rápido, tá entendendo? Então, você, ao conduzir, você necessita de todos esses aspectos processuais. E aí você dirigir e dar conta de um outro aspecto, um outro estímulo, fica difícil. E aí vem acontecendo o que as estatísticas mostram, né? Uma série de acidentes em razão do manuseio ou até mesmo de escutar o som muito alto, tirando a sua atenção, sua desconcentração nesse sentido, né? Seria... Certo. E assim, você pode dar um exemplo para a gente do que é a atenção focada, atenção dirigida, atenção dividida, para a gente poder ter um pouquinho mais de... isso aqui eu estou fazendo uma atenção dirigida. Não, aqui nesse momento a minha atenção está dividida. É. Isso voltado para o trânsito? A atenção, no caso, a atenção concentrada, você vai ficar em foco, né? Você vai dar uma atenção específica para um determinado estímulo. Por exemplo, você está dirigindo, você tem que estar prestando atenção para frente do veículo, olhando a parte da lateralidade, né? As motos que passam, os carros que passam. Então, você tem que estar focado. Quando você tira a sua atenção, o que vai acontecer? Pode acontecer um acidente. Então, essa é a atenção concentrada, né? Concentrada. Você focou em um determinado estímulo. Uhum. No caso da atenção dividida ou distribuída, você tem uma atenção a mais de um estímulo. Por exemplo, você está percebendo a sua frente, tua lateralidade para ver quem é no retrovisor, para ver quem é que vem, ou como você sai com o veículo, o retrovisor para ver quem é que vem atrás. Você está com dois estímulos simultâneos. Essa atenção dividida, né? Então, você vai ter vários estímulos, né? A atenção distribuída também, né? Distribuída, são vários estímulos que você, além da questão da atenção, vai requerer também um pouco da percepção e da memória, nesse sentido, certo? E além da questão que você também tem que ter, a questão do reflexo. Então, muitas vezes, como a pessoa pega um celular, manuseia um celular, e pega esse celular, geralmente acontece no sinal. No sinal, quando para, a pessoa que tem uma dependência, que é viciada em celular, ele sempre deixa o celular ali, no banco do passageiro, né? Sim. Então, aí depois parou o sinal, ele quer pegar, ou para escrever alguma coisa, responder, ou olhar algum desenho. Então, quando isso acontece, o sinal abre, atenção, como tem um carro na frente, pode acontecer um acidente, né? Pode Sim. acontecer um acidente. Porque nesse momento a sua atenção está voltada para o celular e não para o trânsito. E não para o trânsito, E aí você vê que os especialistas, eles falam que hoje você, quando manuseia um celular e vai escrever algo, você é comparado àquelas pessoas, a pessoa que utilizou bebida alcoólica. Você fica um pouco, vamos dizer, vai dirigir à cega, né? À cega. Então, o risco do celular hoje é um caso de situação, calamidade pública, né? É uma coisa que requer uma atenção especial, é uma pandemia nesse sentido, né? É verdade. Tá bem E complicado aí, mesmo. é complicado. O que é que eu poderia ainda trazer? Veja bem, hoje nós percebemos o seguinte: o que é que altera a nossa atenção? O que é que altera hoje? Como você vê, para a pessoa que vai conduzir. Hoje altera substância entorpecente, né? Você fazer uso de alguma substância entorpecente. Sim. vai alterar todos os aspectos da atenção, concentração, do reflexo. Hoje você beber, naturalmente, que já é líquido, né? É uma droga, né? Também altera algum tipo de medicação controlada. E hoje está comprovado também que a questão do manuseio do celular
também vai alterar essa sua atenção e concentração e todo o aspecto cognitivo e psicológico do condutor, do motorista, né? Então, seria mais ou menos por aí. O que é que você gostaria mais de saber? Vamos lá, deixa eu pegar aqui nosso roteiro. É. Vamos lá. Então me diga, o que que leva o motorista a ficar viciado no celular? Do O ponto de viciado vista hoje, psicológico. psicológico.